O 10º podcast Hipertexto apresenta a palestra Correção Online da Produção Textual, Tábuas Construídas para Minimização de Subjetividade. Professora doutora Lilian Guiuro Passarelli, PUC São Paulo. Boa tarde. Agradecendo ao convite do professor Xavier e mais uma vez a oportunidade de estar com gente que lida com educação de perto. Esse é um grande ponto do qual não podemos prescindir nesse momento em que usamos tantos indicadores de avaliação, né, professor Guilherme? De uma maneira bastante substancial. Então, na verdade, eu gostaria de agradecer esta oportunidade, espero que nós possamos tirar algum proveito da minha fala, para que possamos ver a avaliação agora sob um prisma um pouquinho mais específico. O professor Guilherme falou de um modo mais amplo, eu vou fazer um recorte, na verdade, com base em alguns aspectos que venho trabalhando, como vocês devem ter visto na nossa ementa, no nosso resumo, né? E eu vou trabalhar a exemplificação do que nós temos feito em avaliações de larga escala da produção de texto, mediante o que eu desenvolvi e chamei de tábuas de correção, ou seja, os critérios com os quais nós vamos corrigir textos de alunos produzidos em situação de avaliação em larga escala e como nós lidamos com essa subjetividade inerente ao próprio processo de correção, né? Na verdade, depois que a gente faz essa correção e passa adiante, nós temos uma equipe muito grande na Avalia Educacional e, mais especificamente, eu trabalho diretamente com o professor Renato, que é um físico e que é o diretor, e um outro professor, que é o professor Guilherme, que também trabalha com a questão da estatística, né? Ele mexe com os dados e coloca os dados obtidos nas avaliações que nós fizemos e que corrigimos, de produção de textos. Esses dados são rodados na TRI, na Teoria de Resposta ao Item. Então, todo mundo diz assim, bom, se a praxe é trabalhar com a classificação, com a teoria clássica, né, dos testes, como é que a produção de texto pode passar pela teoria de resposta ao item? Esse foi o grande nó, quando me propuseram de pensar como poderia ser feito o critério de correção, de modo que se coadunassem essas perspectivas. Então, reparem, o que essa nossa avaliação detecta? Em primeiro lugar, o que o aluno sabe. E então, se a gente pensa o que ele sabe, e aqui tem a ver com aquela escala de proficiências, né? Ela vai mostrar para a gente em que medida nós podemos detectar o que o aluno sabe, mas não só isso, o que ele não sabe também. Na medida em que nós olhamos essas duas possibilidades, e isso é acomodado na escala de proficiências, nós, como escola, temos que tomar uma decisão e investir no que o aluno precisa, de fato, aprender para melhorar. De uma maneira bastante simplista, esse movimento é o que a gente pretende detectar na avaliação para reverter, de algum modo, em benefício dos alunos. Quando a gente fala na TRI, o que é possível fazer com ela, mediante a produção de texto, agora que nós temos feito essa tentativa e já temos obtido alguns resultados? Na verdade, nós temos em primeiro lugar, nós podemos obter essa cultura avaliativa e dela resgatar uma série de coisas importantes para que a gente possa medir o desempenho dos alunos numa mesma métrica que essa escala de proficiências que está agora, neste momento, mediante os últimos resultados que obtivemos numa jornada em que nós tivemos um número bastante significativo de alunos que fizeram a produção de texto, eles estão terminando de fazer essa mensuração, estão terminando de acomodar e criar, inclusive, a nossa própria escala de proficiências. Porque no Brasil nós temos a escala de proficiências de leitura, né? De produção de texto nós não temos ainda. Com a TRI é possível fazer isso. Então é o que nós estamos tentando. É óbvio que, na verdade, a gente tem várias outras
perspectivas, desde a compreensão desses resultados, né, o que o aluno sabe, o que ele não sabe, o que ele precisa aprender a fazer, até a feitura dos boletins pedagógicos que vão voltar às escolas com essas informações. Mas uma curiosidade muito grande, que nos instiga, todos que trabalhamos com a avaliação, é justamente pensar em que medida a escola reverte benefício para o aluno mediante esses resultados. Como é que se lida na escola, de verdade, com os resultados que se obtém? Quando a gente fala na TRI, o que é essa TRI, afinal de contas, né, essa teoria de resposta ao item, a gente tem sempre como parâmetros a escala, que nós temos já nacional, né, de leitura, mas nós também podemos fazer essa analogia com o oftalmologista, né? É interessante a gente pensar desse jeito. Nós precisamos ter um ponto de partida. Então, quando se cria uma escala de proficiências, a ideia é essa. Quando vamos ao oftalmologista, ele pergunta, você está enxergando aquele ponto com esta lente ou com aquela lente? Até que a gente acerte o foco e ele, numa determinada escala, nos indique a lente ideal. Essa nossa analogia costuma ajudar um pouco as pessoas para pensarem um pouquinho melhor sobre essa questão da avaliação em larga escala da língua portuguesa, né? Mas uma coisa que sempre instigou o nosso olhar. Nós temos avaliação em leitura, mas por que será que a leitura, hoje em dia, já não está sendo considerada tão imprescindível, somente ela? O ideal, logicamente, é que todos façamos avaliação da produção de texto também. Mas, além de ela ser muito mais complexa e complicada, cara, portanto, nós temos de saber que, dentro de todos os parâmetros ideais, nós sabemos as questões da concepção que nós temos, subjacente a tudo isso, que é a questão do letramento, né? O indivíduo que está na vida em sociedade não se atém apenas a ler textos, ele precisa produzi-los também, né? Então, esse é um dos pontos. A leitura não pode ser, as avaliações não deveriam ficar restritas à leitura, porque nós precisamos formar esses sujeitos com um letramento que extrapole o que a gente tem visto, né? Nós precisamos pensar nessa questão da participação social mais efetiva. Nós precisamos também deixar com que esses sujeitos que são históricos, não importa a faixa etária em que eles se encontrem, que eles tenham mais condições de gerir o seu próprio projeto de vida. Como também nós precisamos, portanto, propiciar situações de leitura e escrita proficientes, não só do ponto de vista da escola ensinando, mas também de nós termos possibilidades de avaliar esses alunos para que eles melhorem. Isso tudo é feito, sabemos, pela educação linguística. Não é isso? Que começa na escola. Então, quando me pediram para eu fazer uma escala, uma forma de avaliar, um critério de avaliação, que pudesse passar pela TRI, pela teoria de resposta ao item, eu tive de resgatar todos os preceitos teóricos dentro dessa perspectiva da educação linguística, né? Que pensa no sujeito como um sujeito que se pretende autônomo, do ponto de vista da gestão da linguagem. Então, como a leitura é parte apenas do letramento do sujeito, nós vimos a necessidade também de expandir isso para a produção de texto. E como parte nesse processo todo, nós vamos ver que vamos ter outras capacidades implicadas no processo, que são não só de produzir o texto, mas de ler anteriormente, com certa proficiência, a própria proposta de produção textual. Então, quando nós avaliamos a produção de texto do menino, indiretamente estamos vendo também a capacidade de leitura dele, porque ele precisa ler a proposta, se apropriar das orientações, para que ele possa fazer o texto dele com certa autonomia. Também implica a elaboração de textos adequados à situação interlocutiva que é propiciada naquele momento, né, naquele contexto. Quando é solicitado para o aluno de redigir uma carta e ele redige outro gênero, nós já percebemos que ou ele não detém o script do que seria o gênero carta,
ou ele não conseguiu ler proficientemente a própria proposta. Dependendo do detalhamento de como a gente lida com os dados que vêm futuramente, nós somos capazes de dizer, não, é por causa justamente da leitura, da competência leitora que está ainda defasada. E nós também temos que pensar na aplicação das operações linguístico-discursivas que estão relacionadas sempre ao gênero que ele está produzindo, como acabei de mencionar. Bem por isso, nós temos de pensar nessa natureza interdisciplinar do fenômeno educacional, numa outra perspectiva que diz respeito justamente aos fundamentos teóricos que vão subsidiar o olhar. Daí meu desafio na ocasião, quando me pediram para os critérios. Não dá, é impossível você pensar em critérios de correção se você não pensar nessa natureza interdisciplinar, né, mesmo da minha parte apenas, como linguista, e passar isso para as outras pessoas das áreas mais específicas, como o estatístico e o físico, que vão lidar com esses dados de uma maneira mais produtiva do aspecto quantitativo, né? Então, eu não podia me desvincular desses fundamentos teóricos todos, e eu me baseio sempre nas teorias socio-interacionistas, mas também tinha que pensar nessa questão dos modelos do processo da escrita e nos modelos de processo de leitura. Então, a gente entende sempre leitura e escrita como processos que se realizam, portanto, por etapas e que podem até ser ensinados por isso mesmo. E, obviamente, nós tínhamos de ter essa dimensão social, como é o que nós temos obtido como exemplo nos grandes exames de avaliação que existem, do próprio Enem até os demais que nós temos quando pedem produção de texto e pedem para os alunos. Um dos quesitos para a avaliação desses alunos é justamente a questão de como ele vai se comportar eticamente diante daquela proposta de produção, da problemática engendrada naquela produção de texto. Né? Então, essa questão toda, e pensar sempre que a língua tem uma dimensão social e tem essas diversas funções sociais, isso tudo em articulação para que esse aluno realize um texto de uma maneira confortável do ponto de vista do momento em que ele se encontra no grau de escola. Logicamente, um processo de correção online, que é um modelo de correção, uma modalidade de correção que está se consolidando, porque estamos passando por uma série de ajustes, porque ela está sendo implementada. O próprio Enem agora já modificou, passou a ter a dupla correção, como não era antigamente, quando passou a ser online. Nós temos uma série de desafios a enfrentar. Eu já trabalho com esse modelo de correção online, com dupla correção, desde 2009, quando eu comecei a coordenar essa etapa da avalia. Então, quando a gente pensa nisso tudo, nós temos de ter uma sólida concepção de linguagem para poder lidar com a correção online. Não adianta eu dizer que eu não tenho respaldo teórico, tenho sim muito, mas só para resumir a ópera, que é bastante complexa, eu montei este slide com esta concepção de linguagem que é interativa, vamos dizer. A gente tem de pensar a linguagem não só como forma de interação, ela vai além de uma forma, eu, na minha concepção, considero um processo interacional. Então, é um processo interacional em que os sujeitos usam a língua em suas mais variadas variantes, bem pleonasticamente falando. E tem como função, como objetivo maior, a comunicação, mas também serve para outras tantas coisas, exteriorizar pensamentos, informações, e o que eu acho bastante interessante, tanto para os orientandos como para os alunos e até para as minhas equipes de correção, é essa questão da linguagem, com ela você realizar coisas com o outro, sobre o outro. Né? Então, isso são perspectivas muito importantes que a gente não pode esquecer nunca. Se a produção textual está sempre ligada à vida em sociedade, portanto, a gente tem sempre de solicitar dos alunos temas de relevância social. Né? Então, coisas que a gente normalmente, num teste de larga escala, que a gente pega crianças pelo Brasil todo,
Se eu pedir alguma coisa muito pontual do ponto de vista social, mas que seja só mais tipicamente ligado à realidade das crianças de uma dada região, eu preciso rever o meu modo de bolar essas propostas de produção de texto. Eu tenho de instigá-los a escrever sobre temas de relevância social de uma maneira mais abrangente, que é o que temos visto nas últimas avaliações do Enem, por exemplo. São temas que, independentemente da região, com esse momento em que vivemos de interação total pelas redes e pelos aparelhos móveis, nós temos uma facilidade bastante grande de pensar sobre assuntos unos para uma produção de texto que tenha relevância social. Só que, nesse processo todo, nós não podemos nos esquecer, como nós lidamos com professores de língua portuguesa, o papel da gramática. A gramática como meio e jamais como fim. Enfim, último, oriunda de perspectivas retrógradas, que nós sabemos que se atém à correção de textos somente ao mais óbvio, que é a norma culta da língua, né? Como se a língua fora apenas norma culta. Isso tudo, né, falar em termos de relevância social, nós temos de saber que eles estão interligados a um saber muito mais amplo, que é um saber sobre o mundo, não é apenas sobre a língua ou da língua, mas é um saber sobre o mundo. Isso tudo andando juntos para que essa produção social ligada à vida em sociedade se revele por meio de um gênero de texto que vai se produzir na sociedade, para a sociedade, dentro dela e tem, portanto, sua razão de ser. Com esta questão, em relação à avaliação em larga escala, como contemplar os pressupostos da educação linguística e a noção de linguagem? Bem, é óbvio que o ponto-chave é nós tentarmos conjuminar o máximo que pudermos essa proposta de produção textual com a tábua de correção, que são os ditos critérios de correção, né, para que a gente possa estimar a proficiência dos alunos, e é aqui que o meu trabalho vai mostrar para vocês o que nós entendemos como itens politômicos, itens que dão para a gente uma graduação, né, as respostas graduadas, que elas vão aparecer, como é que isso se revela de fato na tábua de correção. Então, vejam, se é importante pensar na proposta de produção textual que revele para os alunos um jeito de pensar, essa foi uma proposta já aplicada. Eu publiquei um livro recentemente e nesse livro tem tudo isso especificado e bastante detalhado. Então, a proposta de produção era esta, a tirinha, né, e um texto sobre a educação, os bons modos no manejo do telefone móvel ou de qualquer outro aparelho móvel. Então, a tirinha, justamente, dá para vocês lerem lá, né? O rapaz falando num local público. Veja bem, Arnaldo, falta de educação falar alto ao telefone, diz a moça, né? Estou me lixando. Então, Arnaldo, sabia que celular pode dar câncer? Às vezes, más notícias servem para algo. E aí nós temos momentos de tensão. E aí, o outro texto, eu pus só o primeiro e último parágrafos, para vocês terem uma ideia de como esse texto da Reuters, traduzido, né, apareceu, e, logicamente, vai ser discutida a perspectiva do bom uso desses aparelhos. Depois da leitura desses textos, o aluno tinha aqui a proposta. Então, com base na leitura e na tirinha da matéria jornalística, escreva um artigo de opinião e imagine que ele será publicado em um jornal da sua cidade. Nesse gênero de texto, você deve expressar sua opinião sobre os problemas relacionados ao uso de aparelhos móveis em situações públicas e como as pessoas devem se portar quando os usam. Então, reparem, se não for muito familiar dos alunos o gênero artigo de opinião, no próprio enunciado, você dá orientação do que se trata. Nem sempre todas as escolas, todo mundo diz que o aluno precisa ler com proficiência. Então, você fala um gênero comum do jornal, muitas crianças não estão ainda
com a apropriação devida do que ele implica, né? Então, esta seria uma forma, inclusive, de usar o próprio momento da aprendizagem como mais uma possibilidade de aprendizagem, né? A avaliação como mais uma oportunidade para a aprendizagem propriamente dita. E aí tem aquelas instruções de praxe, né? O desenvolvimento do espírito crítico, norma culta, título compatível, estrutura compatível com gênero solicitado e os demais detalhes. No caso da avaliação em larga escala, nós precisamos falar, por exemplo, se o texto estiver em língua estrangeira, ele não será considerado, porque a prática já tem revelado, eu tenho pego, não só nas produções de texto da PUC, onde eu coordeno a banca de correção de redação, eventualmente nós pegamos textos redigidos totalmente noutra língua. Então, e nesses processos de avaliação em larga escala, pelo Brasil afora, já pegamos também várias vezes textos noutras línguas. Então, optamos por dar essa dica também. Depois de aplicada essa produção de texto, elas são escaneadas, são digitalizadas, e todo o desenvolvedor e as pessoas responsáveis por isso acomodam esses textos todos no sistema online. E dentro desse sistema, os corretores vão encontrar o que nós vamos ver agora, para verificar em que medida essas propostas essas produções estão avaliadas e como podem ser avaliadas. Tem a parte primeira que vai propiciar a correção de fato ou não. Então, alguns quesitos são solicitados. Por exemplo, para um texto dissertativo argumentativo, isto é um exemplo, né? Tem os conceitos que impossibilitam a correção e encerram o processo. Então, nós podemos considerar nulo, e aí o sistema fecha, e aí se o professor corretor assinalar nulo, ele não vai ter acesso aos demais quesitos da parte 2. Esses aqui encerrariam o processo, branco ou nulo, né, com esses detalhes aqui. E é óbvio que a gente foi modificando a tábua de correção e a cada gênero de texto solicitado, a tábua também sofre alterações. Nós temos também mais 2 pontos que encerram o processo. Por exemplo, 10 linhas escritas. Se o menino escrever menos que isso, ele não vai ser corrigido. Isso se tratando de um 3º ano de ensino médio, por exemplo, né? Desvio da proposta também, com algumas peculiaridades. Então, a pessoa escreve outro gênero, conta uma história sobre o dia que estava, mesmo que tenha a argumentatividade ali, ela fatalmente será rechaçada como nula, essa redação. Bem, além desses aspectos, vamos supor que o sujeito tenha passado, não, o texto no gênero solicitado, número de linhas, enfim. A gente clica como normal, aí o programa abre as abas e a gente começa a tal da correção. Agora, como nós temos a dupla correção, para que essa correção passe, ela tem de ter uma equiparação de pontuação. Não pode ser maior do que 30% a discrepância ou divergência entre as pessoas que corrigem. Caso o seja, se for 35% a mais, então essa produção vai para uma 3ª pessoa, que é o coordenador, e o coordenador vai tirar a divergência e vai dar o voto de Minerva. Tá certo? Eu não vou entrar nos detalhes que estão aí imbricados, porque é por uma questão de tempo, porque é bastante complexo o detalhamento disso tudo. Bem, ele está se recusando, pronto. Agora, quando nós temos a correção com problema somente na superfície textual, né, isso em relação ainda às divergências, nós temos como origem e prova e que provocou isso, provavelmente, essa questão daquele normativismo exacerbado das pessoas que só corrigem concordância, regência, acentuação, etc., etc., e não veem o projeto de dizer do menino, eles pulam essa etapa, né? Então, com essas tábuas, nós conseguimos eliminar um pouco sobre isso, porque existe uma pontuação, como vocês vão ver,
que acaba diminuindo um pouco esse problema. Agora, sempre que a gente pensa no prescritivismo do certo e do errado, nós temos, logicamente, como base disso tudo, os enganos das aulas de língua portuguesa, que alguns de nós fomos vítimas desse ensino, que ficava só no sim e no não, né? Como eu tive aula com o professor Bechara, e ele mesmo sempre falava, dar aula só de norma culta é a coisa mais fácil do mundo. Difícil é dar aula de linguagem, né? Porque quando nós nos expressamos oralmente ou por escrito, sempre usamos a linguagem em seu amplo sentido, né? Enfim, essas são as origens, né? Lá desde 1970 que a gente começou com alguns problemas que começaram a engrandecer essa perspectiva do prescritivismo ortodoxo, mas, na verdade, para a gente tentar diminuir um pouco a subjetividade inerente ao próprio processo, as tábuas de correção se organizam deste jeito. Isso aqui é o macro, eu vou começar a explicar para vocês rapidinho como é que essas tábuas mudaram de configuração algumas coisas que temos feito. Nós temos 4 eixos ou 5 se for ensino médio. Dentro de cada eixo, né, nós temos critérios e categorias. As categorias são insuficiente, regular, bom e ótimo. Tá certo? Então, vocês reparem, nós temos para cada eixo, como agora a gente vai ver, aqui é o macro. Reparem, essa é uma tábua inteira, só para vocês terem ideia, que eu vou mostrar especificamente esses pedacinhos. Então, ali em cima, olha, vocês estão vendo aqui nessa lateral? Cada eixo, então, abordagem do tema em relação à proposta. A pessoa tem 4 possibilidades de avaliação. Então, reparem que é muito mais clique que o avaliador tem de dar para poder imaginar como é que isso vai poder diminuir um pouquinho. Agora, esses itens que nós consideramos, esses são os tais dos itens politômicos, que eles apresentam, portanto, as respostas graduadas para cada um dos critérios. Então, vejam, aqui a especificidade. Nós temos aqui a correção, a tábua de correção do gênero artigo de opinião, que já é uma evolução das tábuas anteriores. Antigamente nós tínhamos colocado o título em primeiro lugar. Ali no 1.1 era título. Nós vimos que isso diminuía, aumentava o tempo de leitura do corretor, porque ele só ia ver essa compatibilidade do título com o texto depois que ele tivesse lido o texto todo. Portanto, foi um jeito também de fazer com que gente que mal lesse o título já avaliasse o título, né? Nós pusemos para depois. Então, esse primeiro eixo, que é a compreensão da proposta propriamente dita e das características do tipo do gênero solicitado, nós temos 4 critérios. Cada um desses critérios vai ser avaliado mediante aquelas classificações, aquelas categorias, como eu disse, né? Ótimo, bom, regular e insuficiente. Então, vocês vejam, se você tiver todo esse detalhamento, isso contribuiu. Nós fizemos experiências de corrigir apenas com 5 opções ou 4 opções, e com esta daqui, estas formas mais ampliadas de correção têm dado uma diferença a favor, principalmente dos alunos que são bons alunos, que escrevem bem, como nós conversamos a respeito hoje. Quando nós temos menos critérios de avaliação, o bom aluno é engolido pela avaliação, pela forma de olhar esse texto. Quando nós damos esse tipo de possibilidade, dá mais trabalho? Muito mais, né? Dá muito mais trabalho realmente. Você não vai corrigir o texto no tempo comum. A leitura do texto é a mesma, né? Mas você vai avaliar com muito mais critérios para você poder categorizar esse aluno dentro de um parâmetro, eu diria, menos injusto, mas a subjetividade é inerente ao processo, né? O segundo eixo organiza a argumentação. É um artigo de opinião, portanto, neste caso, é a organização da argumentação do aluno propriamente dita, que eu não vou ler, mas é só para vocês terem uma ideia de como se montam essas tábuas e o que elas têm propiciado. Então, reparem,
é o ponto de vista, são os argumentos, é a criticidade, com a presença das ideias nos textos de apoio, enfim, o emprego adequado da linguagem em relação ao grau de formalidade da situação, enfim. Esse é um detalhe. Para cada um desses critérios, temos, portanto, as quatro categorias pelas quais o corretor opta, se assim considerar a ideal, né? A coesão e a norma culta são dois eixos que em todos os processos de avaliação têm entrado sempre da mesma forma, porque esses dois quesitos é que nos dão parâmetros para fazer uma comparabilidade dos alunos ao longo de todas as séries. Esse grau de comparabilidade, para ser colocado numa escala de proficiência, para passar pela TRI e tudo mais, ele precisa de graus de comparabilidade. Atualmente, nós já temos as mesmas propostas de produção aplicadas em diferentes segmentos, o que também vai nos propiciar parâmetros para a construção da nossa escala. No caso de nós termos o quinto eixo, que é o caso do ensino médio, terceiro ano, aqui é a realização da proposta de intervenção, onde o menino resguarda e apresenta valores éticos, a questão toda que nós temos tanta preocupação hoje em dia de desenvolver na escola também, né? Então, nós temos essas perspectivas todas, montando um exemplo de tábua de critérios de correção, que difere de ano para ano. Como vocês podem ver aqui, nós temos aqui o quinto ano, o nono e o terceiro ano, com propostas diferentes, portanto, gêneros diferentes, e nós temos uma diferença, por exemplo, em relação às linhas mínimas exigidas, tá certo? Então, aqui é como se fosse uma comparação entre tábuas, só coloquei os eixos e as grandes diferenças entre elas. E como eu disse anteriormente, a coesão e a coerência e a norma culta, ou seja, o terceiro e o quarto eixos, ambos estão sempre iguais nas demais provas, para que possa haver esse grau de comparabilidade, que não costuma ser nada fácil. Sempre pensando que nós temos as categorias, né, avaliando cada um dos eixos. Agora, os resultados que vêm sendo obtidos, diante de tudo que temos visto e que temos trabalhado, eles podem se resumir, essas coisas ininteligíveis, que isto é uma escala de proficiências, eu não vou entrar em detalhes, não é da minha alçada, e como o meu netinho explicou, ado, cada um no seu quadrado, certo? E eu adotei isso como lema. É só para vocês terem uma ideia de como isto funciona, tá? Cada um desses eixos se transforma numa, olha lá, característica do item 1.1, escolha de título adequado em relação ao desenvolvimento, por exemplo. Isso tudo vai para essa TRI, passa pela TRI, e com isso nós podemos ver o que os alunos da escola X sabem em relação ao manejo do título, não sabem o que precisam aprender. Então, apenas para ilustrar, cada um desses, segundo o técnico, né, ele diz que essa tábua está funcionando. Então, no momento que ele consegue pôr esses dados e nos dar informações, isso se transforma no boletim pedagógico, e aí a escola toma alguma posição em relação a todos esses detalhes. Ok? Era isso. Então, eu deixo vocês com essa imagem aqui que finaliza, para dar conforto da alma para a gente.